E para analisar os temas do dia nos mercados está, como sempre, Rui Bárbara, analista do Banco Carregosa. Rui, muito obrigado por estares presente em mais esta edição das 12. Olhando ou começando pelos resultados ou a falta deles neste Ecofin, parece-te que vamos continuar com este tipo de divergências num futuro próximo, que é como quem diz, ao longo de 2013? Boa tarde, primeiro que tudo. Eu penso que sim. Neste momento já não existe tanta pressão por parte dos mercados, portanto não há tanta pressão para se chegar a resoluções no imediato, não é? Aquelas reuniões em que as coisas duravam até de madrugada e que depois chegava-se a algum acordo escrevinhado às 4 ou 5 da manhã. Já não há tanta pressão por parte dos mercados e há nitidamente aqui divergências em termos de políticas nacionais de cada um dos países. Portanto, é natural que chegar a um acordo em relação às mais variadas temáticas seja mais difícil, porque estamos a mexer aqui com interesses nacionais, não é? Como se viu, por exemplo, a Alemanha ainda quer manter, ou supostamente é o que dá a entender, quer manter a supervisão dos seus bancos em casa, não é? Portanto, com a autoridade alemã sobre os bancos alemães. Isso tem muito a ver porque, apesar da economia alemã ser a economia mais pujante ainda da zona euro, o facto é que a banca alemã é bastante frágil, especialmente os Landesbank, e penso eu, eles não querem deixar ao cargo de uma entidade central europeia ver e verificar realmente essa fraqueza que existe no mercado financeiro alemão, em termos do mercado bancário alemão. O risco de Portugal, e olhando para um dia antes deste Ecofin para o Eurogrupo, de Portugal ter eventualmente alguns dos benefícios da Grécia nesta altura, era elevado. Havia risco se Portugal tivesse acesso a esses benefícios, olhando naturalmente do lado dos mercados? Eu penso é que os países do Norte, a começar por Alemanha e Holanda, não querem esses benefícios, não é? Porque estes benefícios, na prática, ou que estão a ser propostos em relação à Grécia, na prática implica uma espécie de perdão da dívida oficial grega, detida por parte dos parceiros europeus, porque é um estender das maturidades e é também uma diminuição da taxa de juros, o que significa que a dívida em si, embora em termos do montante não está a ser reduzido, mas em termos do valor atual da dívida, ela diminui. Portanto, há aqui uma espécie de perdão parcial e eu penso que não há um país do norte da Europa que queira entrar por aí agora para outros países para além da Grécia, porque tem sempre sido afirmado que a Grécia é um caso único, é um caso especial, que as coisas estão a correr bem nos restantes países, nomeadamente Portugal e na Irlanda, e portanto que não há necessidade de fazer a mesma coisa. É claro que ajudava muitíssimo o processo de ajustamento em Portugal se nós pagássemos menos juros e tivéssemos mais tempo em termos de estender as maturidades para a frente. Como é evidente, ajudava muito mais o processo, porque permitia que fosse gradual e evitava que a nossa economia contraísse tanto, não é? Rui, porque nos aproximamos do final deste ano de 2012, olhando já para 2013, o que é que podemos esperar dos mercados? Eu diria que ainda volatilidade, porque como um dos grandes investidores da atualidade dizia, isto é uma das alturas mais difíceis para investir. Isto pode não parecer, dadas as performances que houve, por exemplo, em termos quer de quase todas as classes de ativos durante este ano, mas o facto é que temos aqui uma situação, continua a haver uma situação complexa em termos de investimento. Isto porquê? Porque a maior parte das economias ocidentais continua com crescimentos que podemos dizer que no máximo são medíocres. E isso vai se estender para a frente porque continuamos num período de pagamento de dívida e, portanto, isso é uma coisa para durar mais 5 anos, com altos e baixos, não é? Mas, tendencialmente, um crescimento que nós não estamos habituados ou não estivemos habituados durante os últimos 20 anos. Mas, ao mesmo tempo, temos os bancos centrais, também dos países desenvolvidos, a dar o tudo por tudo para ter taxas reais negativas, que obrigam os investidores a procurar risco e a ir um pouco mais além e que tem causado justamente a performance positiva por parte quer dos mercados acionistas, quer mesmo dos mercados obrigacionistas. Portanto, há aqui uma conjugação complicada, especialmente porque os ativos considerados seguros, que são as obrigações, hoje em dia estão a níveis que oferecem uma rendibilidade futura bastante baixa.
Não seja, portanto, as pessoas nitidamente são forçadas, se querem ter um bocadinho mais de rendibilidade, nem que seja para cobrir a inflação, têm que ir para ativos de mais risco, o que pode ser complicado. Agora, dentro dos ativos de mais risco, nós na Carregosa damos preponderância ou damos primazia a uma classe que é que se pode chamar classe, porque não está identificada por assim nos livros, mas eu vou-lhe chamar de classe de ativos em equities, em ações, que é basicamente as ações que têm modelos de negócios de elevada qualidade, que são razoavelmente imunes à parte macroeconómica. Um exemplo claro, não querendo dizer que esta seja uma ação a investir, mas um exemplo de um tipo de negócio desses é uma Nestlé, que vende basicamente produtos alimentares, chocolates, que é mais ou menos insensível à parte das variações do ciclo económico e que poderá este tipo de ações a vir a funcionar um bocado como substituto às obrigações. Ou seja, são ações estáveis, nós sabemos que daqui a 5 anos vão continuar aqui, daqui a 10 anos vão continuar presentes, o seu modelo de negócio não se modificou, são nitidamente os líderes na sua área e, portanto, acho que as pessoas cada vez mais vão dar primazia a este tipo de empresas com modelos de negócios globais, de elevada qualidade e de elevada sustentabilidade. E eu acho que vão tendência... Não é que estejam propriamente baratas em termos absolutos face... Já não estão tão baratas. Não estão tão baratas, mas eu penso que vão continuar a performar bem durante o próximo ano, os próximos anos, enquanto continuarmos nesta situação de deleveraging e de crescimentos económicos anémicos no mundo ocidental. Olhando para o mapa mundo e olhando para este ponto em concreto das empresas, em que países ou em que zonas do globo é que essas empresas, tendo um negócio global, mas vão ser mais a opção por parte dos investidores? Em que zonas é que estão mais localizadas? Pois, o bom deste tipo de empresas, pegando outra vez em Nestlé, é que apesar de ser sediada na Suíça, o facto de ser a maior parte do seu negócio, ou melhor, é um negócio verdadeiramente global. E quando uma coisa, imaginemos que há um trimestre que corre pior, ou um ano que corre pior nos Estados Unidos ou na Europa, consegue compensar com o Brasil ou com a Índia, ou como a China, e vice-versa. Portanto, o bom destes negócios é justamente a sua diversificação geográfica e o facto de realmente serem negócios extremamente estáveis. E outro exemplo é uma Schindler, que a maior parte das pessoas considera, se calhar, ao ver como uma empresa cíclica ligada à construção, porque é um negócio realmente de venda de elevadores, mas o facto é que acaba por ser apenas o pé na porta à venda do elevador. Depois interessa à Schindler e às outras empresas de elevadores é depois os contratos de manutenção. E isso é uma coisa altamente estável, porque as pessoas não podem simplesmente deixar de fazer a manutenção dos elevadores dos prédios. E isso faz o grosso da rendibilidade de uma Schindler, sendo que é um negócio, um setor altamente fechado. Basicamente, 4 grandes empresas dominam o mundo a nível deste setor. E, portanto, é uma coisa que não se vai modificar a 10 anos. E certamente que a Schindler vai continuar, apesar de não estar barato, vai continuar a performar bem ao longo dos próximos anos. Olhando para a realidade nacional, e a realidade nacional refiro-me naturalmente ao PSI 20, que expectativa, falando naturalmente em termos mais genéricos, não especificando necessariamente cotadas, mas que perspectivas é que há em relação a 2013, ou pelo menos à primeira metade de 2013? Fazendo aqui a ponto para o início da nossa conversa, continua a estar muito ligado aos avanços que houver a nível de acordos políticos e realmente também ao desenvolvimento que houver para a economia portuguesa em termos de percebermos, que conseguimos cumprir as metas, 2, conseguimos cumprir essas metas ou não, sem cair aqui numa pescadinha de rabo na boca de austeridade e menos crescimento económico, menos impostos, mais austeridade, não é? E acho que o final deste ano vai ser de extrema importância para percebermos como é que evoluiu na parte em 2012 o déficit, não é? E também como é que se em 2013 conseguimos estabilizar a economia ou não, porque se não conseguirmos pode ser complicado. Tendo dito isto, ou seja, estamos aqui muito ligados ao processo de
no fundo, o processo macroeconómico de ajuste macroeconómico que nós estamos a levar a cabo em Portugal e também às condicionantes externas, ou especialmente às condicionantes externas a nível da Europa e de se avança ou não para uma maior supervisão a nível dos bancos, se realmente se segue os passos que já foram dados por parte do Banco Central Europeu em termos de dizer não, o euro está aqui para ficar, se continua nesse caminho ou se começa a haver algum, vá lá, não é retrocesso, mas deixar as coisas em banho-maria justamente porque não há pressão por parte dos mercados. Eu tenho algum receio que isso possa acontecer e que os mercados em si talvez se tenham deixado levar um bocadinho à frente em relação aos fundamentais que ainda estamos a viver na Europa. Rui, muito obrigado pela tua análise nesta edição das 12. Rui Bárbara com os destaques do dia nos mercados. Já a seguir, como sempre, falamos de finanças pessoais.